Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal MasterDev, canal de programação e tecnologia. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre diferenças entre Java e Kotlin. Para quem não sabe, Kotlin é uma linguagem que foi desenvolvida pela JetBrains e teve seu ponto de partida muito forte no Android, para aplicativos Android, e agora está ganhando uma aderência muito forte para back-end em serviços e microserviços, certo? Ela trabalha junto com o Java, então você não precisa desenvolver uma aplicação totalmente do zero para utilizar Kotlin. Você consegue fazer os dois trabalharem ao mesmo tempo, um utilizando o outro. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bora pro conteúdo? Bom pessoal, a primeira diferença que eu vou apresentar para vocês sobre Java e Kotlin, ou Kotlin e Java, é sobre a declaração de métodos, tá? Então, como é que funciona aqui no Java? Eu declaro um método da seguinte forma: eu coloco o public void para não ter nenhum tipo de retorno, em seguida vem a declaração do nome do método e o corpo do método com a sua implementação. Eu tenho uma variação também quando eu tenho um retorno desses métodos, tá? Então eu tenho a declaração do método da mesma forma, public, e eu tenho a declaração de return aqui e algum tipo de resultado desse método, tá? E uma outra forma de eu declarar métodos é com parâmetros. Eu tenho aqui public, o resultado que vai ser um integer, o nome da função que é somar, eu tenho dois parâmetros a e b. E o resultado desse método é a soma de A e B, beleza? Então agora vamos ver como é que funciona no Kotlin. No Kotlin eu tenho a palavra reservada fun, que é a abreviação de function, tá? Em seguida eu tenho o nome do método, abro parênteses também para fazer a menção ao método e o corpo do método, com alguma implementação, alguma lógica. Eu tenho outra variação que é um método com retorno. Nesse modo eu tenho que colocar depois dos parênteses dois pontos e o tipo do retorno, e em seguida vem o corpo do método com a abertura de chaves, tá? E esse método também tem a palavra return para você devolver o resultado desse método. Eu tenho uma outra possibilidade de fazer declaração de método, que é tirando as chaves. Nesse caso é um método com uma função de uma linha, né? Então, se esse método vai ter apenas um resultado, eu posso colocar abre parênteses igual, em seguida o resultado desse método. Isso aqui também poderia ser a chamada para outro método e fazer o retorno. Aqui embaixo eu tenho uma outra variação disso, que é esse mesmo método de apenas uma linha, com parâmetros. Eu tenho a função somar e eu passo dois parâmetros, A e B. E o resultado desse método vai ser a soma de A e B, beleza? O próximo item da lista das diferenças entre Kotlin e Java é a questão do ponto e vírgula. No Java, assim como várias linguagens, o ponto e vírgula é obrigatório ao final de cada linha ou cada instrução. Se você não coloca o ponto e vírgula, o código vai apresentar um erro de compilação. Então você é obrigado a colocar o ponto e vírgula para corrigir esse erro, certo? Já no Kotlin, não há necessidade de inserir o ponto e vírgula ao final de cada instrução, pois o compilador do Kotlin insere esse ponto e vírgula quando vai fazer a compilação do código, tá? Então se você colocar um ponto e vírgula aqui, ele não vai dar erro, certo? Igual acontece com o Java. Por outro lado, ele vai apresentar uma sugestão para você remover esse ponto e vírgula, pois ele é redundante. Então eu vou fazer aqui e pronto. Ponto e vírgula retirado, pois ele é opcional no Kotlin. Outro ponto interessante nas diferenças entre Kotlin e Java é a questão de como são instanciados os objetos. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando como instanciar um objeto simples no Java. Então eu tenho a declaração da classe aqui e eu tenho aqui como eu utilizo essa classe através de uma nova instância. Então eu tenho a declaração do objeto e em seguida eu tenho a palavra reservada new, o nome do objeto, parênteses, construtor. No Kotlin eu declaro uma classe da seguinte forma: class
nome da classe. Se tiver necessidade, eu coloco um corpo nessa classe, como por exemplo, colocar alguma variável ou algum método e assim por diante. Nesse caso, eu não tenho nenhuma variável e nenhum método, então eu vou deixar o corpo da classe vazio. Então não é necessário colocar as chaves aqui, certo? Beleza. Agora, como funciona a questão do construtor? No Kotlin não existe a palavra reservada new, tá? Se você tentar colocar a palavra new, vai dar um erro, pois new não é uma palavra reconhecida no Kotlin. Então, para usar o construtor, eu utilizo apenas dessa forma. Então, vou colocar aqui val objeto igual, aí eu coloco o nome da classe e abro parênteses com parâmetros e assim por diante. Então, eu não tenho a necessidade de colocar a palavra new antes do nome da classe para dizer que aquilo é um construtor. Por baixo, o Kotlin já entende que isso daqui é um novo objeto e que ele vai colocar a palavra new na hora de compilar esse código, certo? Uma das principais diferenças entre Kotlin e Java é a questão do tratamento para variáveis nulas, ou então o nome da diferença se chama null saved, tá? Primeiro, como funciona isso no Java? Eu tenho um exemplo aqui. Eu declaro uma classe chamada conta bancária com uma variável chamada saldo, certo? Eu vou fazer a utilização dessa classe através de um novo objeto e vou tentar acessar sem nenhum tipo de verificação a variável saldo e tentar fazer uma conversão desse valor para double e fazer uma lógica aqui para fazer uma instrução de imprimir no console se tem ou não valor, certo? Eu vou executar esse código para a gente analisar. Vejam que deu o null pointer exception na linha 20, pois não tem nenhum valor inicializado nessa variável saldo. Então, o que eu sou obrigado a fazer nesses casos? Verificar se o valor não é nulo. Agora, a gente não vai mais ter um null pointer exception, pois eu verifiquei com antecipação a minha lógica se o valor get saldo é diferente de nulo. Vamos executar. Agora não deu mais null pointer exception. Agora vamos ver como funciona a questão do nulo e não nulo no Kotlin. Eu tenho a declaração aqui de uma classe chamada conta bancária. Nessa classe eu tenho duas variáveis, saldo e número conta. Número conta ela é do tipo string e ela é obrigatória. Saldo ela é do tipo big decimal e ela pode ser nulo. Como que eu sei que ela pode ser do tipo nulo? Eu coloco ao final do tipo um ponto de interrogação. Quando eu for utilizar essa variável, eu vou ser obrigado a fazer um tratamento para nulo, pois na declaração de variável da classe eu determinei que essa variável pode ser sim do tipo nulo. Quando eu for utilizar a variável número conta, não vai acontecer isso. Eu não vou ser obrigado a fazer tratamento de nulo, pois a variável número de conta é obrigatória. Então aqui embaixo eu tenho a declaração de conta. Eu faço a utilização aqui da variável número conta e eu consigo fazer a utilização normalmente sem nenhum tipo de problema, tá? Já aqui embaixo eu estou tentando fazer a utilização da variável saldo, porém está dando um erro de compilação, pois eu não estou fazendo nenhum tipo de verificação. Ele está reclamando aqui que essa variável pode ser nula. Então o que eu preciso colocar aqui para não ter esse tipo de problema? Eu coloco uma interrogação também, dizendo o seguinte: tente obter a variável saldo, se não tiver nulo, faça a chamada para o método toDouble daquele valor, certo? E em seguida atribua isso à variável saldo. O que acontece aqui quando essa variável está nula? Ele não faz a chamada para o toDouble, não vai ter um null pointer exception e ele vai atribuir o valor de nulo para a variável saldo 2 aqui. Vamos rodar? Vejam que o valor de saldo 2 é nulo, certo? Agora eu vou fazer uma alteração aqui. Eu atribuí aqui o valor da variável saldo, o valor de 1, beleza? Agora vamos ver como se comporta aqui essa questão da verificação de nulo. Veja que ele atribuiu o valor de 1 à variável saldo 2, beleza?
Outra grande diferença que existe entre Kotlin e Java é que no Kotlin não existe operador ternário, certo? O operador ternário é muito comum de utilizar no Java nas seguintes situações. Agora há pouco eu acabei de falar sobre a questão das verificações de nulo, certo? Uma das formas de você fazer essa verificação no Java com pouco código é utilizando o operador ternário. Então aqui eu tenho um método somar com dois parâmetros do tipo integer. Lembrando que eu não sei se esses valores estão nulos ou não. Então como é que eu faço isso? Eu digo que A recebe se eu tenho uma condição aqui, se A for diferente de nulo, eu abro uma interrogação, em seguida, se verdadeiro, A é diferente de nulo, eu atribuo o valor de A. Em seguida eu tenho dois pontos, que seria o else. Então assim, se A realmente for nulo, eu vou atribuir 0. Aqui embaixo a mesma coisa. E ao final disso eu tenho uma garantia que A e B não estão nulos. Então eu posso fazer perfeitamente essa operação de soma e retornar o valor. Então como eu faço isso no Kotlin? Lembrando que agora há pouco a gente viu sobre a utilização do interrogação após uma variável que pode ser nula, para então poder fazer a utilização de uma função ou alguma coisa do tipo. O que acontece se eu não quero atribuir nulo essa variável? Eu tenho a utilização do Elvis Operator, isso mesmo, Elvis, do Elvis. Então fazendo um parênteses, por que é o nome Elvis Operator? É por causa da referência ao topete e aos olhos. Então, essa interrogação aqui faz referência ao topete do Elvis e os dois pontos faz referência aos olhos. É meio estranho, mas essa é a referência mesmo. Por isso o nome Elvis Operator. O que acontece? Você utiliza aqui interrogação, dois pontos, que seria o else, certo? Então, se algum desses interrogações aqui nessa instrução for nulo, eu tenho um else geral que vai ser um escape. Eu vou atribuir um valor padrão a essa variável. Então assim, se alguma coisa for nulo aqui nesse pedaço de instrução, eu vou ter um valor padrão que vai ser 0, tá? Tem outra forma de fazer isso? Isso aqui é similar a fazer isso daqui. Fazer um if do tipo valor diferente de nulo, em seguida atribui o valor saldo, se não valor decimal 0, certo? São essas duas formas de fazer essa verificação. Então você não vai conseguir utilizar o interrogação igual no Java, pois a interrogação no Kotlin é utilizado para muita coisa. Então eles tiveram essa alternativa de colocar esse Elvis Operator para fazer essa implementação do operador ternário dessa forma. A próxima diferença bem bacana que existe do Java e do Kotlin é a questão dos gets e sets, tá? No Java você declara uma classe, em seguida você declara as variáveis e logo abaixo você gera todos aqueles getters e setters para todas as variáveis, certo? Isso aqui gera bastante código, por mais que tenham ferramentas nos editores de código que gerem esse tipo de método, ele acaba sendo um pouco lixo de código, vamos dizer assim, pois precisa toda hora ficar gerando. Uma das alternativas que existem, que eu não sou muito fã, é a utilização do Lombok, mas isso acaba gerando um pouco de processamento desnecessário quando você está trabalhando, a IDE fica um pouco pesada, então eu, quando estou utilizando Java, ainda prefiro fazer a geração de método getters e setters através dos atalhos. No Kotlin você apenas declara as variáveis e naturalmente elas têm getters e setters por baixo. Então, nesse exemplo aqui eu declarei uma classe, eu declarei uma variável número e uma variável agência, certo? Eu fiz a instância aqui, então esse aqui também, se você colocar dentro do parênteses, ele já vai ser parâmetro de construtor, vai ser parâmetro de classe e parâmetro de construtor. E eu vou fazer o instanciamento dessa classe aqui. Então, variável conta igual nova conta, passando o número da conta e agência aqui. Em seguida, eu faço a utilização de agência e número. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma chamada direta ao método getAgência por baixo.
eu não estou acessando a variável. Isso torna o código muito mais legível, certo? Muito mais fácil de ler. A última diferença que eu vou falar nesse vídeo é sobre Data Class. Mas o que é isso, afinal? No Java, por exemplo, quando você precisa declarar uma classe, você declara vários atributos. Em seguida, você precisa declarar vários getters e setters, assim como a gente acabou de ver. Porém, para algumas situações, a gente precisa implementar alguns métodos adicionais, como o equals, o hashcode, né? O equals é muito utilizado para eu fazer verificação se dois objetos são idênticos. Então eu tenho dois objetos em memória e eu faço a verificação se eles são equivalentes. Com isso eu consigo colocar alguma lógica dizendo assim, olha, considere apenas variável A, B e C para fazer a verificação e ignore o restante. Se eu tiver uma equivalência nessas variáveis que eu estou verificando, eu considero que os objetos são iguais, por isso o método equals, né, e com essas validações. O hashcode é bastante utilizado em mapas, né, então eu posso gerar então um int, que é um hashcode, com algumas variáveis, isso vai me gerar uma identificação daquele objeto, então eu posso otimizar a questão de consultas em listas e tudo mais. A outra questão não é muito utilizado, mas é a geração do toString, né, então eu posso devolver aqui um texto padrão com todos os nomes de variáveis aqui apenas, por exemplo, para fazer um print, um console, enfim. Então esses métodos aqui eu preciso sempre gerar para cada objeto. Toda vez que eu tiver alguma atualização de nova variável ou exclusão de variável, eu preciso ficar atualizando, gerando esses equals, hashcode, toString, sempre tudo novamente. Então como funciona isso no Kotlin? No Kotlin você apenas declara as variáveis. Então, lembrando que a gente acabou de falar, ele gera os getters e setters por baixo. Agora, se você colocar a instrução data, então fica o nome data class, ele gera também equals, hashcode, toString e mais alguns outros métodos que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham do Kotlin e do Java, como vocês utilizam ele no dia a dia, no Android, no back-end. E se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, ativem notificações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.